Audiobook do livro Meu Caminho para o Rotary. Leitura realizada por Rafael Bulhosa, associado ao Rotary Clube de Belém Sul, governador 2017-2018 do Distrito 4720 e coordenador regional assistente para a Fundação Rotária na região 29 no período 2021-2024. Capítulo 13. Aí vem a primavera. A cada passo, ouve-se como se for um refrão. Os invernos de hoje não são mais como os de quando eu era menino. Essas palavras expressam meu pensamento e os meus sentimentos. Mas as estatísticas dizem, diferença mais imaginária do que real, que os dias muito frios e as tremendas tempestades de neve gravam-se mais nitidamente na nossa memória. Eu sei, no entanto, que quando os sinos do campanário começavam a tocar a entrada do inverno, passaram a repetir-se passadamente até que os primeiros sinais da primavera anunciavam o fim do inverno. Nós suportávamos e até de quando em quando nos alegrávamos quando o termômetro central no correio indicava a temperatura abaixo de zero. O depósito de gelo nas nossas lagoas e lagos era abundante. Em Montreal, Burlington, Vermont, os carros deslizavam sobre pranchas de trenós ao invés de rodas. Durante estações muito severas, o acúmulo de gelo nas vidraças assumia aspectos fantásticos e impedia totalmente a visão. Longos e volumosos bastões de gelo eram o resultado dos sucessivos congelamentos e degelos da umidade acumulada nos beirais. De quando em quando, caíam quebrando com ruído, face às mudanças de temperatura. Coitados daqueles que, por acaso, fossem atingidos na cabeça por um tarugo de degelo. Quando o sol morno da primavera começava a derreter a neve das montanhas, os riachos e rios inchavam e muitas vezes derramavam-se pelas várzeas, e, durante a primeira noite fria, todos os lugares da cidade onde houvesse alguma depressão capaz de reter água transformavam-se em pistas de patinação. Nós achávamos lagoas geladas nos quintais, nos terrenos baldios, à margem dos caminhos, por toda parte, enfim. Pode parecer estranho como os medonhos podiam encontrar prazer em buracos de lama ou nos banhados formados pelo extravasamento d'água dos riachos. Explica-se, é necessário alguma imaginação. Aos medonhos do meu vale, os riachos pareciam rios, grandes rios tais como o Niágara, o Amazonas, o Mississippi ou coisa parecida. Os buracos de lama eram lagos de enormes proporções e tanto os rios como os lagos nos ofereciam a oportunidade de testar as nossas botas de borracha. O ruído ensurdecedor do Roaring Brook era a anunciação de que a primavera chegara. Vovô gostava de nos contar a história de uma formidável enchente em anos passados do Roaring Brook, que represara o Water Creek, inundando todo o vale, sem nenhuma preocupação de que algum Noé americano pensasse em alguma proposta de explorar uma possível arca. Tal proposta falharia, como costume, quando uma das partes não coopera. Nós nos alegrávamos com a chegada da primavera, quando surgiam a luxuriante grama verde, as perfumadas lilazes, as macieiras floridas, os medronheiros crescentes, as bocas de leão e verdadeiros lagos de prímulas com as suas folhas verdes espalmadas. As bocas de leão e as prímulas, devidamente preparadas, vinham variar o nosso cardápio, e embora nada soubéssemos naquele tempo, suprimos as nossas deficiências em vitaminas ocasionadas pela imprópria alimentação nos 6 meses de frio e neve. Mesmo antes que as bocas de leão e as prímulas rompessem a superfície fria da terra, os agriões reverdeciam ao longo dos riachos. As cenouras plantadas nas encostas e aprisionadas no seu túmulo gelado durante o inverno eram uma contribuição valiosa do solo frio. Com a nutrição prolongada, ficavam ainda mais doces na hibernação. Os rabanetes forrageiros, plantados por vovô num canto afastado da horta, já estavam prontos para a colheita antes, até que desaparecesse o gelo da terra. As econômicas donas da casa da Nova Inglaterra faziam elas próprias o sabão para a lavagem da roupa, da louça, do assoalho e outras limpezas. A fabricação doméstica do sabão seguia um rito que nós, os meninos, acompanhávamos. Ocupava espaço na economia da casa, economizava gastos e custava apenas trabalho e boa vontade. Não, pois, de admirar que louça e panelas da Nova Inglaterra estivessem sempre limpas e que o assoalho brilhasse. Quando os dias se tornavam claros e mornos, começava a fabricação de sabão. Vovô colocava uma barrica numa grande pedra chata que por gerações vinha sendo o centro de produção de sabão. Enchia de cinzas e derramava sobre as cinzas muita água que se escoava através delas.
para um dreno cortado na pedra e se depositava numa velha vasilha de ferro colocada no chão em nível mais baixo. Quando a água toda houvesse se escoado, seria devolvida ao barril de cinza para repetir o percurso feito. A cada vez que essa operação era repetida, o líquido, lexívia, ia adquirindo coloração vermelha mais intensa e se tornando mais denso. Quando a densidade era suficiente para fazer um ovo flutuar, o líquido estava pronto para receber a gordura que durante o inverno fora guardada. A vigorosa agitação que era, então, operada na gordura, mergulhada na lexívia aquecida, resultava em um excelente e macio sabão. De cor marrom escura e mole na textura, odor forte, mas não desagradável, podia ser conservada na própria vasilha de fabricação, donde se retirava aos punhados à medida das necessidades. Um dos meus grandes prazeres na primavera eram as longas caminhadas que fazia em companhia de George Sabin, depois de jantar. Quando as estradas estavam cheias de lama, apenas o leito da ferrovia permitia o passeio. George, que aprendera a fumar, tirava vigorosas baforadas do seu cachimbo quando me relatava as extraordinárias invenções de que tomara conhecimento pela leitura da Mecânica Popular ou de outras publicações. Era um rapaz avantajado, dono de uma cabeça enorme e densa cabeleira. Era dado a reminiscências e as enfeitava, apresentando-as como uma riqueza de detalhes que lhes dava características verdadeiras. Por exemplo, relatando uma queda que sofreu do teto da fábrica de botes, ele explicava que foi devido a haver sua mão escorregado no parafuso grande da armação do telhado, em que ele estava agarrado, enquanto tentava trepar na cornija de uma escada estacionária. Nada poderia ter sido mais lógico. Seus dedos escorregaram no parafuso e ele caiu. Felizmente, ele pôde encolher as pernas e cair de cócoras, sobre uma viga que providencialmente estava estendida no chão. Foi como se caísse de um paraquedas. Quando perguntei se não havia perdido o fôlego, ele displicentemente respondeu que provavelmente nem respirara. Quando estranhei que a sua tática era exatamente a oposta dos gatos em tais circunstâncias, ele emendou: exatamente, esses gatos burros, um dia quebrarão as pernas por quererem cair sempre em pé. O movimento intenso na loja de latas durante o inverno era o resultado de pedidos acumulados de baldinhos para a seiva, usados na extração do açúcar de maple no advento da primavera. George produzia uma bela quantidade de baldinhos para a seiva durante o inverno. Sua produção, já que não tinha nenhum maquinário e fazia todas as operações manualmente, era de 700 ou 800. Não obstante, mantinha em bom nível o seu trabalho na escola. A oficina de latoeiro exigia muito serviço e não havia tempo para a limpeza. O chão estava forrado de detritos de toda espécie, principalmente pedaços de lata. George costumava dizer que seu pai programava uma limpeza da oficina para cada 10 anos, mas que, como estava ocupado sempre, esse dia não chegava nunca. Durante o verão, a escola fazia piqueniques aos domingos em matos distantes. Muito raramente planejavam-se excursões a pontos mais distantes por trem. Tais acontecimentos eram memoráveis. Uma vez visitamos as cerâmicas em Bennington e, na outra glória das glórias, fomos ao lago Bommelsen, perto de Hightsville, a 25 milhas, onde um pequeno iate a vapor tinha sido preso por haver ousado temerariamente avançar águas adentro durante a enchente, a fim de que pudessem os seus navegadores dar em primeira mão informações de que era cheia de sacrifícios a vida marítima dos missionários das Ilhas dos Mares do Sul e em outras partes distantes. As cestas de piqueniques, arrumadas pelas donas de casa, eram plenamente abastecidas com gostosos sanduíches, deliciosos bolos de chocolate e de nozes, às vezes até recheados com creme. No inverno, o jantar da Páscoa tomava o lugar dos festivais, piqueniques e excursões. Fazer dinheiro era necessário para atender às atividades da igreja. Ocasionalmente, as senhoras da congregação levantavam o que se costumava chamar o jantar dos tempos difíceis. George Sabin, que pensava muito na sua própria alimentação e podia jantar como qualquer outro, dizia que os tempos eram difíceis, mas o jantar não o era. Os jantares dos tempos difíceis eram os que produziam dinheiro para a igreja, já que eram as senhoras que praticamente contribuíam com tudo. Nós, os medonhos, considerávamos os jantares, excursões e piqueniques muito mais objetivos e eficientes como influência cristianizante do que as missas estrangeiras e outras baboseiras.
As alterações de vida comunitária tomavam nossa atenção. Quando morreu o velho Clark, o ferreiro, um homem mais moço, oriundo de não sei onde, chegou à cidade para substituí-lo. Chamava-se Peck. Seus músculos volumosos chamaram nossa atenção e prepararam os nossos espíritos para aceitarmos sua liderança. O Sr. Peck tinha um galo com cicatrizes, veterano lutador que era, e o exibia com compreensível orgulho, provocando lutas com qualquer outro galo da vizinhança. Passou-me então pela cabeça que o nosso galo velho cantador, que eu chamava de Matusalém, poderia, na sua idade avançada, tornar-se um lutador famoso, transmitindo assim prestígio para vovô e para mim. A luta foi combinada. Um outro menino e eu apanhamos Matusalém e o levamos ao Sr. Peck. Não havendo aposta em dinheiro, ficou combinado que a luta valeria pela glória do vencedor e seria a abertura do campeonato de Rutland, título que o galo do Sr. Peck parecia deter. Quando vi os dois oponentes na rinha, eu apostaria $1 milhão no representante do vovô, se eu tivesse esse dinheiro. Matusalém era algumas polegadas mais alto e muito mais pesado. Sua plumagem de cores variadas, embora seus ancestrais fossem desconhecidos, ele tinha as características de um Plymouth Rock. Quando Matusalém se defrontou com o pernalta de Peck, emitiu um som gutural, parecido com uma pequena gargalhada, como se dissesse: "É com isto que tenho que me haver? Ora, nem tem graça." Após alguns minutos da luta, o galo de Peck começou a baixar-se sobre os ângulos das pernas e Matusalém deu-lhe que parecia ser o golpe de misericórdia. O galo de Peck deitou-se e morreu, ou pelo menos pareceu morrer. Matusalém grasnou e bateu as asas. Eu gritei para Peck: "Seu pernalta está morto!" Mas Peck retrucou: "Não será por muito tempo. Ele só está tirando uma soneca. Não viu ele piscar para mim? Isto significa que ele vai acordar dentro de 1 ou 2 minutos e dar ao seu galo velho a maior surra que ele já levou na vida." O prognóstico de Peck era mais correto que o meu. 3 vezes o galo dele deitou-se, aparentemente morto para o mundo. Parecia, de cada vez, que nada mais havia a fazer a não ser enterrar-lhe. Matusalém pisava na ponta da asa, orgulhoso, grasnando vitória. Mas nas 3 vezes o defunto ressuscitou e voltou à luta. A sua terceira ressurreição foi surpreendente para Matusalém, que ainda recobrou coragem e matou o adversário novamente, mas este tornou a levantar-se corajosamente. A partir de então, Matusalém começou a mostrar-se meio atordoado e a pender a barlavento. Parecia ter perdido o interesse pela luta e pensar em coisas mais agradáveis. Para falar a verdade, Matusalém foi uma passada. Mostrou-se, em termos de lutador, que estava ali porque o puseram, mas ele não queria nada com nada. A estratégia do galo de Peck foi a de cansar Matusalém, que era maior e mais pesado. Por isso ele fingiu estar vencido tantas vezes. Matusalém, porém, era um galo honesto e por nada usaria de atividades duvidosas para pavonar-se com honras de campeão. Eu nunca disse a vovô o quão próximo do campeonato esteve o seu galo. Em verdade, achei mais acertado nem mencionar a luta. Muitas semanas passaram até que Matusalém voltasse ao seu estado normal e assumisse a posição correta quando vovô levava a ração de milho. Peck não foi o único novo morador da nossa comunidade. Cujo nome não me lembro, entrou na minha classe na escola. Sua característica mais saliente era a maestria em exclamações obscenas. A sua capacidade de dizer palavrões era realmente excepcional, e no segundo dia lançou uma campanha para a formação de uma equipe de beisebol. Sua fórmula era simples: devíamos ter um bom batedor, um bom apanhador e um bom faz-tudo abaixo da linha. Com isso, teríamos uma boa equipe. Como não sabíamos nada a respeito e o nosso forasteiro sabia tudo, deixamos as coisas por sua conta. Mas antes de passar uma semana, ele sumiu da escola e da cidade, sem nenhuma explicação.